Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje no Salmos 92 e vamos ler no primeiro momento até o versículo 5. À medida que a gente entrega a palavra, vamos lendo os demais versículos. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Salmos 92, 1 a 5. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós clamamos a Ti, que o Senhor perdoe os nossos pecados, o Senhor purifique os nossos lábios, nos purifique de toda injustiça e nos ajude, Senhor, a entregar com fidelidade a Tua palavra. Que o Teu nome no dia de hoje seja poderosamente glorificado, em nome de Jesus. Que a Tua graça seja manifesta, Senhor, em nossas vidas de um modo especial, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, este poema, este Salmos, ele apresenta as características daqueles que são fiéis a Deus e por causa dessa fidelidade desfrutam das bênçãos de Deus. É interessante que nós vemos hoje uma corrida desenfreada. As grandes igrejas, as igrejas que apelam para o lado das bênçãos materiais, tão cobiçado por muitos. E na verdade, essas mensagens elas não giram em torno da obediência à santa palavra de Deus, mas em torno de votos, sacrifícios, coisas exteriores. E eu queria chamar a atenção de vocês para o fato de que o tema central destes salmos, na verdade, é a exaltação do governo soberano de Deus. Há aqui uma grande proclamação que Deus é o Altíssimo, que está nos céus e é exaltado para sempre. Este salmo é associado ao culto do sábado no santuário. Durante a semana, um cordeiro era sacrificado pela manhã e outro ao entardecer, naqueles dias. No sábado, esses aqui, haviam 2 cordeiros. E aqui o salmista nos estimula a anunciar pela manhã a misericórdia de Deus, renovada sobre nós a cada dia, bem como a sua fidelidade manifesta ao final do dia. Deus é fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Fidelidade é um ato, fidelidade é um dos atributos eternos do Senhor, eternos e imutáveis. E quanto a nós, como servos de Deus, como cristãos, temos respondido à fidelidade do Senhor. Quando abrimos as Escrituras e contemplamos as provisões diárias de Deus para nós, só nos resta erguer as mãos para o céu e bradar um alto e sonoro aleluia. Este salmo nos conclama a adoração e a gratidão contínua a Deus, mesmo que estejamos enfrentando momentos difíceis. Eu tenho glorificado o Senhor, eu tenho rendido graças ao meu Deus pela fidelidade dele para comigo, apesar de mim, porque se não fosse o Senhor que tem estado comigo, me sustentando, eu jamais estaria de pé. Vocês não têm noção de como têm sido os meus dias, e eu glorifico demais a Deus por essa provisão de força, de ânimo para seguir em frente.
a motivação maior para essa adoração e gratidão é o fato de que, acima de todos os governos humanos, por mais poderosos que sejam, está a autoridade suprema e soberana do nosso Deus. Nós temos insistido muito para que preguemos muito mais com ações, com atitudes, do que mesmo com palavras. Esse Deus soberano tem preciosas promessas para aqueles que permanecem fiéis a Ele. A nossa fidelidade ao Senhor é a grande prerrogativa para recebermos as suas bênçãos. Ouvimos muito a expressão Deus é fiel, mas será que somos fiéis a Ele? A maior prova da fidelidade de Deus, da fidelidade ao Senhor, é a compulsão pela santidade de vida, ou seja, não a santarronice exterior, mas a separação de tudo aquilo que faz barreira entre nós e Deus. Que nós possamos buscar ao Senhor com toda a força do nosso coração, clamar a Ele, e Ele próprio ordena: sede santos porque eu sou santo. Ser santo do ponto de vista de Deus bíblico, eu repito, não é santarronice exterior, de roupas, de usos e costumes, é a separação de tudo aquilo que fere o coração de Deus. Santidade significa separação. A salvação é de graça e pela graça, mas para recebermos as bênçãos de Deus, precisamos ser fiéis a Ele, obedecendo a sua palavra. Os Salmos, que foi lido no início, lemos apenas 5 versículos, e é preciso que a gente olhe um pouco mais para estes Salmos. Descreve as características dos fiéis que confiam no Senhor, como Deus soberano, que tem o controle de tudo em suas mãos. Os versículos que nós lemos falam que uma das características dos fiéis é que eles são adoradores. O adorador é um apaixonado por Deus, que o honra e reverencia e agrada onde quer que esteja, não com palavras apenas, mas com atitudes. O adorador valoriza o Senhor pelo que Ele é, bem como pelo que Ele faz pelo seu povo. O fiel adora porque conhece o seu Deus e tem intimidade com Ele. O salmista, no Salmo 95, 6, ele convida: vinde, adoremos e prostremos-nos diante do Senhor, que nos criou. E no Salmo 47, 1 e 2 diz: batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Altíssimo é o grande Rei de toda a terra. A adoração genuína do fiel toca o coração de Deus e o move em seu favor. Invariavelmente, o que é chamado hoje de adoração não passa de espetáculo, passa longe daquilo que Deus deseja receber. Adorar é, antes de tudo, rendição sincera ao Senhor, voluntária e alegre diante do Altíssimo, que nos ama e sabe o que é melhor para nós. Que a nossa vida possa ser um aleluia da cabeça aos pés. Segundo lugar, os fiéis são conquistadores. Versículos 6 a 11 diz: o inepto não compreende, o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como do boi selvagem, derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O salmista aqui mostra o contraste entre os fiéis e os infiéis. O estulto, o insensato, não se deixa guiar pela vontade de Deus. Salmos 14, 49, 10 e 12, 94, 8 a 11, fala disso,
de uma outra forma, reitera as palavras ditas aqui. Ao passo que os fiéis são conquistadores, e não somente de bens materiais, mas sobretudo daquela prosperidade espiritual que nos leva a confiar em Deus a despeito de quaisquer situação. O fiel se torna um conquistador sobre seus inimigos porque anda em integridade. O Senhor exalta o seu poder como do boi selvagem. O salmista regozija-se aqui por isso. O Senhor ungiu para testemunhar a todo Israel e a louvar a Deus por uma vitória especial que o Senhor lhe havia concedido. Deus quer ter um povo constituído de conquistadores. E eu repito, não estou falando de bens materiais. Esses bens materiais virão se for para a glória de Deus, se for para investirmos no reino de Deus. Deus quer ter um povo que o glorifique por tudo. Mesmo aquilo que significa derrota para o mundo incrédulo, o Senhor reverte em ganho para o seu fiel. As nossas conquistas advirão de nossa adoração genuína. Será que nós temos adorado? Será que nós temos buscado o Senhor em espírito e em verdade? Os adoradores conquistarão intimidade com Deus, saúde, sobretudo emocional e espiritual, libertação e os tesouros escondidos que Deus tira da mão do ímpio e coloca na mão do justo, do fiel. Em Eclesiastes 2:26 diz: porque Deus dá sabedoria, conhecimento, prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele amontone a fim de dar àquele que agrada a Deus. Olha que coisa tremenda isso aqui. O Salmos 84, versículo 11, o salmista diz: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Em outras palavras, Deus libera as bênçãos reservadas a nós, à medida que nos colocamos em nossa posição de fidelidade a Ele. Por isso encontramos um lamento de Deus no Salmo 81, versículos 13 a 16. Escuta isso aqui. Ah, se meu povo me ouvisse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem o Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu os sustentaria com o trigo mais fino e os saciaria com o mel que escorre da rocha. E ainda, em Isaías 1, 19 e 20, o Senhor diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. De que espada o Senhor está falando? Da santa palavra de Deus. A terceira característica é que os fiéis florescem mesmo na velhice. Versículos 12 a 15 diz o seguinte: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Olha que coisa tremenda. Os estúpidos e insensatos do versículo 6 são como a relva, mas os justos são como árvores vigorosas. Os perversos podem até parecer árvores robustas, fortes, mas não duram muito tempo. O verbo florescer aqui significa ser notável, resplandecente. Assim é o fiel, ele é notado, ele resplandece como luzeiro no meio de uma geração pervertida e corrupta. O fiel aqui é comparado à palmeira e ao cedro do Líbano. Essas duas árvores são vigorosas, fortes, frutíferas, úteis e capazes de permanecer firmes em meio às piores tempestades. O fiel é assim, ele é capaz de ser frutífero nos átrios do Senhor, ainda na velhice, ainda quando as forças faltam, ainda quando as circunstâncias são contrárias, ainda quando os ventos sopram contrários. Esse fiel, ele pode ser
frutífero para a glória de Deus. Essa longevidade frutífera tem um propósito: anunciar que o Senhor é reto. Moisés e Abraão são exemplos desse florescimento na velhice. Moisés começou um ministério profícuo aos 80 anos e foi até os 120. E a Bíblia diz que não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Permanecer verdejante e viçoso na velhice, sem passar os dias se queixando, é também sinal de bênção de Deus. E para terminar, eu queria dizer a você, se quisermos receber as bênçãos de Deus ordenadas para nós, precisamos exercitar a fidelidade. E ser grato a Deus é uma forma de ser fiel. Essa fidelidade não é algo mecânico, ela é fruto de um coração que ama o Senhor e tem características próprias. Ou seja, o fiel é um adorador, apaixonado por Deus. Ele ama o Senhor acima de tudo e de todos. Seu coração exala a gratidão por tudo que Deus é e tem feito pelo seu povo. O fiel é um conquistador, porque anda em integridade diante de Deus e dos homens. Mesmo quando as coisas parecem não dar certo, elas dão certo, porque o Senhor transforma as suas perdas em ganhos. Ele é próspero no sentido bíblico da palavra. O fiel floresce, é cheio de seiva e verdor. Tem uma longevidade frutífera para declarar que o Senhor é Deus. Que nós possamos clamar ao Senhor, deixar de clamar por coisas e clamar pela presença mais do Espírito Santo em nós, mais e mais e mais intimidade com o Senhor. Que o Senhor nos conceda a graça da sabedoria e do discernimento andando juntos, que nós possamos ter os nossos olhos espirituais iluminados pelo Senhor, para a gente discernir o bem e o mal, sobretudo nesses dias de tantas mentiras, de tantas loucuras apregoadas lá fora. Que a graça do Senhor nos assista. Vamos orar pelas causas que para nós são impossíveis. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos achegamos à Tua presença, Senhor, confiados nos méritos infinitos do Teu Filho Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. Clamamos pela nossa nação, Senhor, que o Senhor reverta tudo o que está acontecendo em bênçãos para louvor da Tua glória. Que o Teu povo tenha os seus olhos espirituais abertos, Senhor, em nome de Jesus. Pai bendito, que o Senhor faça descer da altivez aqueles que se auto-intitulam os maiores. Que o Senhor traga luz de entendimento, Pai, para que as obras das trevas sejam reveladas, tudo aquilo que o inimigo tem tramado através dessas lideranças nécias, que o Senhor revele em nome de Jesus, que todas as obras desses que querem governar e que estão governando sejam trazidas irrefutavelmente à luz, que o Senhor visite as causas que aqui estão nesta caixa de oração, os pedidos que estão sendo pedidos agora, apresentados diante do Senhor, pelas pessoas que ouvem esta palavra, que tudo seja feito segundo a Tua santa, excelsa e soberana vontade, de acordo com o Teu governo poderoso e soberano. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.